Olá, boa noite, vamos entrando. A gente já vai começar a live. Olá, Renato, olá, Antônio. Vamos entrando, que logo mais a gente já vai começar a nossa live. Sejam bem-vindos. Olá, Luzia. Tá tudo bem a internet aí? Boa noite, gente. Recebi aqui, Luzia. Recebi. Então, eu vou aqui já começar a me apresentar e aí já te chamo. Olá, Tico. Olá, boa noite. Tudo bem, Renato? Bom, então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a 13ª live. O tema é basicamente estar falando sobre sustentabilidade na prática. E nesse período eu tenho entrevistado diversos profissionais de setores diferentes que eu confio, que eu admiro o trabalho, para trazer um pouco de insights do momento atual e também de tendências na área da sustentabilidade. Principalmente para ajudar você nos seus negócios e para quem está também buscando o desenvolvimento da carreira. E hoje eu tenho o prazer de receber a Luzia Hirata. Eu vou aqui já chamá-la. A Luzia Hirata, ela é Equity Research Analyst no Santander. E daqui a pouco ela já vai explicar exatamente o que ela faz no Santander. E para quem não me conhece, eu sou a Geisa. Eu trabalho com sustentabilidade há mais de 15 anos. Trabalhei com mais de 200 projetos no Brasil e na América Latina e também nas Nações Unidas como especialista em projetos de carbono. Luzia, eu vou te chamar aqui, combinado? Vamos lá. Deixa eu só. Olá, Rita. Olá, Ricardo. Olá, Júlia. Olá, tudo bem? Tudo bom, Geisa? Você tá me ouvindo bem? Por que que acontece? Eu fiz até um stories agora. Eu tô em Trancoso, em férias com a família. Aí eu aqui arrumei um cantinho onde tinha mais luz e onde a internet estava pegando um pouco melhor. Mas assim, tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô ouvindo Ah, perfeitamente. Deixa eu arrumar minha ah, câmera aqui que ela tá meio caída, mas tá certinho. perfeito. Eu vou colocar aqui só o tema, sustentabilidade, que eu não coloquei. Eu não estou conseguindo colocar agora, mas tudo bem, deixa eu ver. Bom, vamos lá. Luzia, obrigada por ter aceito o convite, pelo seu tempo e compartilhar com a gente um pouco mais, principalmente desse tema tão atual, tão falado, né? Que é a sustentabilidade no mercado financeiro, que todo mundo fala. Mas antes de começar com o nosso tema, sustentabilidade no mercado financeiro, gostaria que você se apresentasse. Mas só um minutinho, só para te orientar, eu estou com o meu computador aqui do lado, onde tem minhas perguntas. Então, se eu olho para o lado, é porque eu estou aqui seguindo meu guia. Tá bom? Pegando a Vamos lá, colinha, Lívia. né? Pegando a colinha. Boa noite, William. Boa noite, Renato. Vamos lá. Então, vamos lá, então. Luzia, gostaria que você se apresentasse e, principalmente, assim, o seu cargo, né, hoje, é Equity Research Analyst, né, no Asset Management no Santander. Então, só para contextualizar, o que seria, porque são termos meio novos, né? Exato, é. Na verdade, eu trabalho numa área, né, dentro do mercado financeiro, né, com sustentabilidade. Eu trabalho já com sustentabilidade há muito tempo. Eu comecei na área ambiental, no setor, na indústria, né, no setor automobilístico. Depois disso, eu fui para uma consultoria grande que é a PwC, e lá a gente começou a trabalhar muito com esse tema de sustentabilidade, com o mercado de crédito de carbono, com relatórios de sustentabilidade, né? E aí eu fui me aperfeiçoando, entendendo um pouco mais, né, desse assunto, que era bem novo na época, isso foi em 2002. E aí, durante um período, eu, né, como vim da área mais técnica, né, de meio ambiente, né, estava mais acostumada com essa terminologia, eu resolvi fazer um mestrado na área de finanças e economia para tentar conciliar as coisas, porque eu achei que fazia muito sentido falar de sustentabilidade no mercado financeiro, mas eu precisava ter uma base mínima para isso, né? E o mestrado me ajudou bastante, né? E com ele que eu consegui entrar no Santander Asset. Então,
O Santander Asset é uma gestora de recursos, então a gente faz gestão de fundos de investimento, basicamente. E quando eu entrei lá em 2014, né, já tem 6 anos, eu entrei com uma missão, né, de fazer a avaliação de companhias, né, por isso que o meu cargo é Equity Research, né, então são os analistas que fazem toda a pesquisa, né, de companhias, principalmente no mercado de ações, e eu tinha a responsabilidade de fazer as análises de sustentabilidade, que a gente chama hoje de avaliações ambientais, sociais e de governança, o famoso ESG, que é a sigla em inglês. Né? Então, o assunto está super na pauta, né, esses últimos meses veio muito à tona, né, não só dentro do mercado financeiro, mas de uma forma geral, né, até porque a gente teve vários eventos bastante significativos, né? O Brasil é um país que tem muita visibilidade, né, nas questões ambientais, principalmente. Então, assim, foi uma conjuntura assim, de temas relevantes, né, do mercado financeiro olhar um pouco mais para isso e ganhou muita visibilidade. Mas, assim, eu já venho atuando nisso já há algum tempo, né, mais especificamente lá na Asset do Santander, por conta dessa análise dos fundos de investimento, né, que assim, é muito importante, né, a gente sempre entendeu isso como um tema importante para ser avaliado, não só pela questão de observar os riscos potenciais, né, nessas questões, mas também de avaliar boas oportunidades de negócios. E hoje é o assunto do momento, né? Eu fico bastante feliz de poder compartilhar isso, porque eu acho que é importante a gente, né, levar esses temas, né, para todo mundo, para que as pessoas entendam, né, qual que é o impacto disso, né, num fundo de investimento, dentro do mercado financeiro, porque ele existe, né? A gente está observando essas discussões muito mais amplas, né? As pessoas querendo entender um pouco mais, né? E é legal poder compartilhar para contar um pouco mais, né, sobre, né, o que eu faço, né, um pouco da experiência, um pouco do que, né, a gente vem agregando aí nos últimos anos, né? Você trabalha nessa área também há bastante tempo, a gente vê que as coisas mudam, né? Assim, são extremamente dinâmicas, né? Lá em 2005 a gente estava falando do protocolo de Kyoto, de crédito de Sim. carbono, e hoje a gente já tem um cenário completamente diferente, né? E eu acho que é isso que é o legal de trabalhar nessa área. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, está sempre vendo coisas novas, está sempre estudando, né? Para estar bem atualizado. Não, de fato, e tá vindo com uma onda, né? Assim, um tsunami. Eu espero, isso vai ser uma das perguntas aqui mais adiante, eu espero que de fato venha para ficar, né, Luzia? Porque o crédito carbono foi assim, né? O MDL, né, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, nossa, era, né, um momento, né? E aí eu espero, acho que agora deve vir, né? Porque hoje estamos assim num outro contexto, né? É muito mais amplo, porque eu acredito que o SGS, né, que é o meio ambiente, social e a governança, ela é muito mais ampla do que o crédito de carbono em si, né? Então, hoje, o crédito de carbono, né, o clima é um dos pilares aí do ESG, né? E aí, assim, o que é sustentabilidade na visão dos investidores? Uhum, uhum. Pois é, então é uma coisa que a gente tem debatido bastante, né? Eu acho que estava muito vinculada à análise de riscos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise de risco de crédito, né, isso é muito mais palpável, porque de fato, né, se você vai conceder um financiamento, um empréstimo, ou mesmo, né, ter um fundo de crédito privado de uma companhia que corre o risco de ter multas ambientais ou corre o risco de ter algum tipo de acidente ou algum tipo de questão social, de direitos humanos, é um risco para o banco, para a instituição financeira. Então, acho que a gente analisa muito do ponto de vista de riscos, né? E aí, eu acho que a gente tem aperfeiçoado cada vez mais as análises, né? Detalhado muito mais, né? Nos temas ambientais, de governança e os temas sociais também. Então, assim, eu acho que a sustentabilidade dentro do mercado financeiro sempre foi do ponto de vista de riscos e hoje eu acho que a gente está olhando também para as oportunidades. Então, assim, quais são as boas oportunidades? Eu acho que vem também muito em linha com essa questão das mudanças climáticas. Então, por exemplo, hoje a gente vê fundos de energia renovável,
fundos de Hum. infraestrutura verde, né? Então, assim, são bons investimentos que a gente olha, né? Com um viés, obviamente, do retorno, né? Da rentabilidade, mas também de olhar para aquilo como um movimento para uma economia mais sustentável. Então, faz muito sentido, né? Eu investir em projetos de saneamento, projetos de infraestrutura, né, mais sustentável, de energias renováveis, porque eu estou alinhada com questões que são globais, a questão da mudança climática, por exemplo, a questão de você dar acesso, né, à água tratada ao maior número da população. Então, eu acho que a gente está, né, avançando um pouco mais, indo além da questão do risco e também avaliando a questão de sustentabilidade do ponto de vista das boas oportunidades dentro do mercado financeiro. Ah, interessante. Então, hoje não é só a questão de risco, então realmente é a questão de retorno mesmo. Exato. Então, só para exemplificar, então, se eu tenho uma planta de energia eólica ou uma planta, um investimento, né, investidor, uma planta térmica, então hoje, assim, daria para a gente fazer esse comparativo, que hoje é Sem muito dúvida. mais. Olha que interessante. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando a gente vai olhar uma térmica, ela pode até ser rentável, né, nesse primeiro momento, no curto prazo que a gente avalia, né? Essa questão de olhar os prazos também é muito importante quando a gente está falando de sustentabilidade. Então, quando a gente vai olhar uma térmica ou uma eólica, a gente também tem que olhar no quanto esse negócio vai ser perene. E está muito claro, mais do que nunca, né, que as energias renováveis elas vão chegar porque a gente tem um desenvolvimento de tecnologias, a gente tem uma demanda, né, por esse tipo de fonte, Uhum. e cada vez mais o setor, né, de não renováveis está sendo pressionado, porque a gente está observando que ela não é sustentável, né, a gente vê que são recursos finitos, que você tem um grande impacto em relação a mudanças climáticas, em relação a emissões atmosféricas. Então, ou seja, aquilo que no passado a gente não observava, hoje é um fator muito importante. E isso o investidor está olhando também, né? Porque você vai fazer um comparativo e olhar esses investimentos no longo prazo, faz muito sentido você olhar para projetos que sejam mais sustentáveis. Né? Então, do ponto de vista ambiental, isso está muito claro e isso faz muito sentido. Em relação a outros aspectos, eu acho que a gente olha mesmo o conjunto do negócio, das relações que a empresa constrói. E aí a gente está olhando de um ponto de vista mais amplo, se a empresa vai ser perene, né? Se ela vai se sustentar no longo prazo, construindo essas boas relações e pensando na própria sustentabilidade. Então a gente tem um viés de olhar projetos específicos, mas também da empresa como um todo, né? Isso é super importante. Olha que interessante. Eu já vou emendar uma outra pergunta, mas aqui a gente tem três perguntinhas. Vamos ver se a gente consegue já responder. A Júlia está perguntando: você acha que os investidores estão no momento mais exigentes, barra preocupados do que já estiveram com sustentabilidade? Eu acho que sim, eu acho que é assim. A gente está no momento agora que existe uma pressão muito grande, principalmente de investidores estrangeiros, os europeus Tá. principalmente. Então a gente vê uma onda, né, de posicionamento, de cartas, né, de cobranças, né, não só das empresas de alguns setores específicos, mas do próprio governo brasileiro em relação a temas Uhum. muito críticos, por exemplo, o desmatamento da floresta amazônica. Então, eu acho que sim, existe uma pressão muito forte e a gente está percebendo isso. Né? Então, hoje os investidores eles estão muito mais atentos a essas questões, estão tentando entender como é que isso impacta no seu negócio de fato. Eu acho que a própria crise, né, trouxe várias reflexões, né, de modelo de negócios mesmo, né, Uhum. preocupações em relação a desemprego, à própria saúde dos funcionários. Então, assim, eu acho que são temas que estavam latentes e que agora, né, eles estão surgindo e estão vindo com um impacto muito grande. A minha grande questão é se isso vai continuar, se não é só um momento, né, em que a gente está olhando para isso agora e daqui a alguns meses, alguns anos não vai ser. Eu espero que não. Eu acho que a consciência tende a aumentar. Eu acho que a gente Sim.
tá um momento de euforia agora. Eu acho que daqui para frente a gente tende a acomodar um pouco mais, Uhum. mas eu acho que a análise desses pontos, aí sim, isso é uma coisa que veio para ficar de fato. Acho que a gente não vai poder ignorar isso lá na frente, né? De alguma forma ou de outra, a gente vai incorporar isso tudo. Porque de fato eu acho que os investidores estão começando a olhar realmente como risco, né? Como perda mesmo. A imagem da empresa hoje em dia, né, envolvida em um escândalo, eu acho que tem um impacto muito grande. Pois Eu é, que... e assim é legal porque a gente tem muitos exemplos negativos, né, de várias companhias que tiveram Uhum. impacto de fato nos seus negócios, né, ou por conta de algum acidente, ou por conta de algum evento crítico, mas assim, eu gosto de citar os exemplos positivos, né, e a Natura teve foi um bom exemplo, né, eu Sim. acho que foi muito interessante esse case, porque, e aí eu acho que traz um pouco da consciência não só dos investidores, mas das pessoas em geral, né, de Uhum. estarem mais bem posicionadas, de olharem para questões, por exemplo, como a diversidade, como uma coisa real, que está no nosso dia a dia e que isso realmente importa, né? Então, por isso que eu falo, a gente sempre olha pelo lado negativo ou do risco, né? Eu acho que eu, como analista, a gente tende a ter muito mais foco nisso, mas a gente está tendo bons exemplos de impactos positivos, e isso também é legal da gente observar e de ver que tanto investidores como as pessoas em geral estão reconhecendo isso. Não, de fato, e assim, esse caso da Natura foi bem interessante, porque assim, por um momento virou alvo, né, de críticas, mas o mercado financeiro falou, não, 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 pelo contrário, muito bem, foi assim, foi algo plausível, que assim, eu fiquei muito, muito feliz de ver realmente essa reação positiva, né, do mercado, e eu, assim, eu acho que isso vai servir de inspiração realmente para uma mudança de comportamento, né, vamos ver, né, o que vai acontecer. Aí a gente tem aqui mais uma pergunta da Bravo. Pessoas físicas também podem e têm acesso a investir e obter lucros com esse mercado de ações? E quais as principais empresas hoje com capital aberto para investimentos, principalmente, eu acredito que o foco seja exatamente nessa questão de investimentos verdes, né? De sustentabilidade, né? Sim, Isso. tem. Eu acho que a gente está abrindo cada vez mais o mercado para investidor pessoa física, isso de uma forma geral, tá? É uma demanda, né, que a gente tem observado, até porque a gente está num cenário, né, totalmente diferente, de taxas de juros muito mais baixas, então isso está levando muitos investidores, não só os institucionais, mas os de pessoa física, para um mercado um pouco mais arriscado, visando ganhos maiores, e o mercado de Uhum. ações é um deles, né? Então eu vejo esse movimento, sim, muito, muito presente. Em relação a investimentos ESG, eu acho que a gente tem aí uma gama de produtos no mercado, eu acho que esses produtos tendem a aumentar, né, a ter mais oferta, né, para diversos níveis de investimentos. E aí, assim, uma dica assim, que eu dou, uma coisa que eu sempre comento, é que a gente tem um índice de sustentabilidade empresarial da B3, que é da Bolsa de Valores de São Tá. Paulo. Então, a B3, ela faz, né, ano a ano, ela tem uma carteira, né, de empresas, né, que são, do ponto de vista, né, da análise, né, que a própria B3 faz, que tem um desempenho em sustentabilidade diferenciado, destacado, e aí ela tem uma série de companhias que são listadas nesse índice, que é o Hum, Easy, tá? Então, o Easy pode ser uma boa referência. Então, essas informações, elas são públicas, né? Elas estão todas no site da B3, e aí as pessoas podem ver quais são as empresas que estão listadas nesse índice, e pode ser uma boa referência, né? Para ver quais são as companhias que tiveram uma boa gestão e uma boa performance em sustentabilidade, de acordo com a avaliação feita pela própria B3. olha que interessante. E assim, e você vê um movimento das pessoas entrando, assim, por exemplo, pessoa física ou pequenos grupos, entrando, buscando realmente por investimentos com esse viés de sustentável? Isso tem crescido, tá? Assim, eu acho que a gente está observando uma demanda muito maior.
É uma coisa que a gente sempre observa e sempre analisa são as gerações mais novas, né, dos milênios Tá. principalmente, que estão muito mais interessados numa causa ou pelo menos Uhum. né, de comprar produtos que façam sentido, que ele saiba qual é a origem daquilo. E isso se aplica também para os investimentos. Então a gente enxerga que existe um potencial enorme aí dessa geração nova, né? Que vai olhar para os seus investimentos, né? Diferentemente das gerações anteriores, muito mais preocupado, né? Com essas questões de sustentabilidade, de falar assim, olha, eu quero realmente investir meu dinheiro em companhias que estejam comprometidas da mesma forma que eu estou. Então, acho que existe uma tendência a crescer isso por conta, né, dessa nova geração, né? Eu acho que é um mercado que está crescendo. Como eu falei, né, assim, eu acho que a oferta de produtos, né, para os investidores, ela tende a aumentar. Hoje a gente vê muitos produtos, né, de investimentos voltados para investidores institucionais. Então, por exemplo, Tá. fundos de pensão é um grande alvo, né? Por quê? Porque são aqueles Hum. fundos que estão olhando para o dinheiro da aposentadoria das pessoas. E faz muito Uhum. sentido olhar e investir em empresas que sejam perenes no longo prazo, né? Você Sim. casa, né, os objetivos, né? Então eu estou querendo garantir a aposentadoria das pessoas lá no futuro, portanto eu vou investir em empresas que sejam sustentáveis e que sejam rentáveis não só agora, mas no futuro também. Então, eu acho que a gente teve uma grande dedicação, né, para construir produtos para atender esse determinado público. E hoje eu tenho observado que a gente tem um grande desafio de construir produtos que atendam os investidores pessoa física, para que atendam uma gama muito maior de investidores que estão interessados em olhar um mercado, né, diversificado, mas que também querem olhar as questões de sustentabilidade, né? Então, acho que a oferta desses produtos tende a aumentar, sim. E assim, e é meio que lógico também, né, Luzia? Porque assim, uma empresa que ela está envolvida um desastre ambiental, algum impacto ambiental, tem custo. Custo que assim não é previsto, ele é esperado, mas assim é um custo, né? Então, de fato, isso pode balançar um negócio. E é engraçado porque assim, sendo meio que óbvio, porque só agora que eles estão olhando para isso. Você teria uma. Na verdade, a lógica, assim, ela não é, ela parece muito sensata, assim, mas no mercado financeiro, né? Os investidores, né, querem, obviamente, né, não só os investidores, mas todo mundo, você quer ganhar o dinheiro, você quer ter lucro com aquilo, você quer investir num fundo que tenha rentabilidade de acordo com, né, com o seu apetite ao risco, né? E aí, quando a gente fala, eu até brinco, assim, que a gente hoje está num discurso, né, das questões de sustentabilidade ESG extremamente relevantes, mas só isso não garante a boa rentabilidade dos fundos, tá? Então, a gente tem um grande desafio de olhar empresas que não necessariamente tenham um desempenho muito excelente nesse primeiro momento, mas um desafio de olhar empresas, né, que tendem a melhorar, né, não só na questão de negócios, né, e de serem mais rentáveis, mas também de melhorarem as suas performances, o seu desempenho em sustentabilidade. Então, a lógica do mercado, ela é mais complicada. No nosso dia a dia, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu vou dar, assim, um exemplo. Tem uma empresa, né, A, que tem um excelente desempenho em sustentabilidade e eu não tenho ela no meu fundo, né? E se eu for comprar ela agora, ela vai estar muito cara, digamos assim. Então, assim, eu não vou estar, né, dando o retorno que eu preciso. Eu preciso olhar bons negócios, né, que estejam num preço, né, Entendi. adequado, mas que também me deem uma segurança para que o desempenho dela em sustentabilidade também seja adequado de acordo com os meus critérios. Né? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio. Hoje a gente ouve muito, né, falar de ESG, dos fundos, mas assim, não é simplesmente montar uma carteira somente com empresas que sejam super top, né? Eu acho que dentro da nossa lógica de mercado, a gente tem que balancear as coisas, porque a gente tem um compromisso também de dar o retorno para os nossos clientes, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente não pode deixar de pensar nisso. Mas aí, aproveitando um pouquinho essa pergunta, existe um outro tipo de investimento, né, que está crescendo bastante, que é o chamado investimento de impacto.
que é Ah, isso eu falo, aquele, é muito interessante isso. exato, que é aquele que vai olhar para o retorno, mas ele também quer ter um retorno de impacto social ou ambiental, tá? Então, muitas Hum, vezes é o perfil do investidor que ele até abre mão um pouco da rentabilidade daquele projeto, daquele fundo, né? Porque ele vislumbra um impacto social muito positivo daquilo, tá? Então, assim, tem vários fundos de impacto hoje. Eles investem basicamente em projetos novos, né, em projetos que sejam inovadores, né? Então, são fundos de private equity ou venture capital, eventualmente, né, que hum, estão olhando para aqueles projetos, né? Vou citar alguns exemplos, né? Um projeto que vai fazer geração de energia renovável, né? E que vai atender a uma determinada comunidade carente. olha que Existem legal. projetos, até mesmo de dar acesso, né, a dados, a finanças para comunidades Hum, mais carentes. Então, esse é o tipo de investimento também que atende a um outro público que vai olhar principalmente para o tipo de projeto e para o impacto positivo que ele possa ter. Obviamente, a gente olha, tem muitos projetos que dão um retorno muito legal. Então, assim, as coisas não estão descasadas. Mas, eventualmente, aquele investidor, ele está muito mais focado no impacto positivo, né? É um outro perfil, que é um também é outro super perfil, é. válido, exatamente, que é muito válido e é um tipo de investimento, de fundos, que tem crescido bastante, até porque são aqueles fundos que precisam realmente, né, de uma mente mais inovadora, de um investidor Uhum. mais, né, que está querendo correr mais o risco, né, que está junto com o projeto, para que as boas ideias e os bons projetos possam ser replicados. Né? Nossa, que incrível. Tem aqui a pergunta do Júnior. Os investidores de fora do país questionam isso? Eu acho que é questão mesmo do desmatamento, porque eu acho que a pergunta dele veio mais ou menos na época do que a gente estava falando do Exato. desmatamento. Eles questionam muito mais, assim, Nossa, tem um e monte de aí pergunta. os Desculpa. grandes exemplos, imagina, os grandes exemplos é que a gente tem aí uma série de investidores que em setembro do ano passado, né, assinaram uma carta cobrando, né, não só o governo brasileiro, mas as empresas a tomarem ações em relação à queimada, ao desmatamento da floresta amazônica. A gente tem grupos de investidores que têm pressionado alguns setores específicos do agronegócio em função da questão da Hum, floresta amazônica. A gente tem investidor, e aí são grupos de investidores, eu até comentei, né, principalmente europeus, porque eles sim, estão muito mais preocupados, né? E o investidor europeu, ele tem aquela possibilidade de investir no mundo todo. Então, assim, ele vê um sim. projeto no Brasil, ele pode comprar no Brasil, assim como ele pode comprar na Indonésia, na China, enfim. Então, assim, faz sentido para que eles levem essa demanda, né, e pressionem muito mais, né, até mesmo do que o próprio investidor brasileiro. Né? Então, assim, eu acho que existe sim uma pressão muito grande deles, né? Porque não é porque eles entendem que o Brasil seja um mercado ruim, pelo contrário, eu até conversei com um deles uma vez e até eles comentaram, olha, a gente, né, quer pressionar e a gente quer respostas, porque é justamente isso, a gente vê o Brasil como um mercado muito, muito bom, um potencial muito bom. Só que a gente não pode correr o risco, né, de questões muito críticas, por exemplo, em relação à floresta amazônica, né, impedirem, né, os investimentos em alguns determinados setores. Então, assim, eu acho que tem, assim, essa pressão muito grande e eu acho que isso acaba nos pressionando também, nós, investidores brasileiros. Sim, sim. Gente, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar essa live, chamar mais gente, porque esse é um tema que assim está super no top momento e ajuda também a gente a disseminar esse conteúdo, porque aqui para a gente é uma missão mesmo de vida contribuir com o tema sustentabilidade. Para quem não sabe, é só aqui, ó, caminhar um aviãozinho, pelo menos aí umas 3, 4 pessoas. Bom, voltando aqui. Antes de fechar o tópico, né, investidores e tal, como que é que os bancos ou investidores eles avaliam se uma empresa ela tem o ESG, né, o SGS? Uhum. Na verdade, assim, existem várias formas de você avaliar, tá? Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, né? A gente tem metodologias, a gente tem Uhum. critérios muito bem estruturados e definidos, né, para avaliar as empresas.
a gente consegue fazer essa análise com base em informações, né, que são públicas, né? Então, no nosso caso, a gente como investidor, a gente tem uma regra, né, de olhar informações públicas, né? Então, isso é um ponto muito importante na nossa análise. E aí a gente vai olhar os relatórios das empresas, o próprio site, né? Existem vários documentos, né, que as empresas devem publicar, né? Seja para o regulador, que é a CVM, né? Seja para os próprios investidores, né, de comunicação. Então, isso tudo a gente acaba analisando. Mas existe um outro componente também, que é a análise de dados que vêm de fora da empresa, tá? Então, assim, informações que saem nos jornais, isso é super importante, a gente sempre tem que estar bem informado do que está acontecendo nas empresas, né? Se tem mudança dos executivos, né? Conselhos de administração. Então, esse tipo de informação a gente acaba também pegando de outras fontes. E também, quando a gente tem alguns setores, né? Setores de mineração, né? De setores florestais, obviamente, as questões ambientais elas vão ter um peso maior, né? Então, a gente tem que buscar esses dados, né, em sites, né, de órgãos ambientais, em Olha, relatórios, né, especializados, né, com esse tipo de informação. Setores de serviço, muitas vezes o impacto ambiental não é tão significativo, mas tem um impacto social, eventualmente ele tem uma cadeia de fornecedores muito grande, tem muitos funcionários terceirizados, né, enfim. Então, assim, existe uma série de parâmetros, uma série de critérios, né, que a gente usa como referência para fazer essas análises. E aí, a partir disso, a gente consegue definir um score, né, uma nota, né, de sustentabilidade para cada uma das empresas que a gente, né, investe ou que a gente potencialmente queira investir. Então, assim, são processos, são metodologias de análise, né, não existe uma fórmula única para fazer esse tipo de avaliação, até esse é um ponto que é bastante discutido, né, porque a gente não tem muitas vezes comparabilidade de dados, né, que as empresas nos fornecem, mas é uma forma que a gente encontrou para conseguir ter aí um critério que seja igual para todo mundo, né, dados, indicadores que a gente possa aí coletar de todas as empresas, né? Então é por meio de metodologias, por meio de informações públicas, por meio de informações de terceiros, né, de relatórios de especialistas, e muito do acompanhamento do dia a dia das empresas, né? Esse é um outro ponto muito importante. até porque hoje também, além disso, tem os próprios stakeholders, né? As populações afetadas, as pessoas, né, no entorno, clientes, né? Fornecedores estão sempre de olho Até no que está acontecendo, né? muito, muito. Para você ter uma ideia, né? A gente tinha um investimento numa empresa, né, alguns anos atrás, e tinha uma ONG que estava muito em cima deles. E essa ONG, eles entraram em contato com a gente para dizer, olha, vocês têm investimento na empresa A? Olha, é o seguinte, está acontecendo isso, isso, aquilo, queremos marcar uma reunião, queremos conversar com vocês. Então é muito legal, porque assim, as próprias partes interessadas, né, ONGs, né, a própria academia, né, eles acabam interagindo muito com a gente e nos trazendo essas informações que são importantes de fato, né? Eu acho que quando a gente consegue, né, ter acesso, né, a esse tipo de organização, de empresas, né, obviamente a gente tem que fazer um pente fino, né, de Sim, informação sim. que é de qualidade de fato, mas isso é muito legal, porque nos ajuda bastante nas avaliações, né? Então, assim, a percepção, né, das comunidades do entorno, né, de alguma comunidade que seja afetada. Muitas vezes a gente não está no dia a dia, né? A gente não está naquele Sim. local, né? E se essa informação chega para a gente, é uma informação bastante valiosa. Mas você sabe assim, né? Eu trabalho em empresa de auditoria e lá a gente também recebe algumas, assim, não é muito, né? Mas a gente recebe ligação de investidores, enfim, de partes interessadas querendo saber. Olha, aquela empresa que você auditou o relatório de sustentabilidade, né? Quero tirar informação. É claro, a gente, né, como empresa de auditoria, a gente não pode fornecer nenhum tipo de informação. Mas, de fato, as empresas acham que não estão, que ninguém está de olho, mas estão de olho. E aí, aproveitando essa questão de estar de olho ou não, como que é possível, como é possível evitar o greenwashing, né? Que é essa questão que observa algumas vezes, em algumas auditorias, o que acontece. A empresa
assim, ela se prepara para uma auditoria 2 meses antes. Então, quer dizer, ela passa 10 meses na vida dela, né, no dia a dia, mas, assim, quando 2 meses da auditoria, ela sai correndo para preparar toda a documentação, querendo mostrar, né, querendo evidenciar que ela tem, né, toda essa questão de sustentabilidade. E aí eu fico pensando, isso deveria ser uma parte dela, né? Deveria estar dentro da cultura dela. E isso, de certa forma, não dá para falar que é greenwashing, mas assim, quer dizer, ela só se prepara para o momento de uma auditoria, o momento de um relatório de sustentabilidade, o momento na hora que vem o banco, peraí, né? O que está acontecendo aí? Como que vocês lidam com essa questão do greenwashing? Isso é uma coisa bem difícil da gente capturar. Eu acho que vale muito a experiência, né, de todos os analistas. A gente conta aí com conhecimento, né, de todos eles, né, em relação ao negócio, à empresa. Isso acontece com bastante frequência, né? Eu até brinco que se as empresas fossem realmente o que elas demonstram nos seus relatórios de sustentabilidade, a gente não teria problema nenhum, né? Não Exato, teria é. multa, não teria acidente, não teria nenhum problema de questão trabalhista, enfim. Então, assim, é óbvio, a gente tem que realmente ponderar isso, né? Um trabalho que a gente faz muito é cobrar das empresas maior transparência e maior equilíbrio, né, nessas informações, porque eu até comento com todos eles, olha, as questões críticas a gente vai descobrir, ainda mais hoje, que a gente Vai tem muito chegar, né? acesso. Vai Chega. chegar. De uma certa forma, de uma forma ou de outra, a gente vai descobrir, ou isso vai estar muito mais evidente. E é muito importante, então, que eu ouça o seu lado. Então, assim, não esconda pontos críticos, não, né, não deixe de relatar, né, eventos mais desafiadores, porque a gente até faz um trabalho meio investigativo até, em alguns Faz, momentos. é. Quando você sente ali que tem alguma questão, quando você sabe né, que é um setor mais complicado, obviamente a gente vai olhar com mais carinho, a gente vai pesquisar um pouco mais. E dependendo da informação que essa empresa está me passando, a gente consegue ter a percepção, né, do quanto aquilo está sendo, né, verdadeiro, do quanto aquilo realmente. E aí, assim, além disso, a gente tem uma série de ferramentas, né, de formas. Aí entra, né, os processos estruturados de metodologia de avaliar alguns pontos. Então, por exemplo, você vai olhar a estrutura do conselho de administração, os próprios executivos, vai entender um pouquinho como é que é o discurso desses executivos em relação à questão de sustentabilidade, para ver se realmente as coisas estão alinhadas com a estratégia de negócios, né? A gente vai olhar, obviamente, o histórico, né, de casos, de acidentes. A gente vai olhar os bons exemplos também, né? Então, assim, a gente tem esse desafio de separar um pouquinho, né, daquilo que é greenwashing, daquilo que não é. E, assim, obviamente, todas as empresas acabam fazendo um pouco disso, porque, afinal de contas, é uma forma de você promover as suas ações, né? É uma forma de Sim, você mostrar os seus projetos, que não está errado também. Mas a sim. gente, como analista, né, que vai subsidiar os gestores para tomar uma decisão de investimento ou não, a gente tem que ser muito crítico em relação a esses pontos, né? E vale muito a experiência dos setores, da própria empresa, né? A gente tem histórico das empresas, né? Então a gente consegue ponderar e identificar um pouco mais. E assim, e é o que eu falei, a gente sempre procura ser muito crítico em relação a essas questões, né? Assim, na dúvida, a gente vai, né, tomar cuidado com essa nota, a gente vai, né, ponderar um pouco mais, até que a gente tenha certeza que a empresa esteja, né, indo para um caminho, né, muito mais bem estruturado de gestão de sustentabilidade e que não seja só, né, um relatório bonito ou um discurso bonito aí para os públicos. De fato, não, tem empresa que investe num super caderno, todo 3, 4D, né? Mas, assim, de fato, nós, né, do lado crítico, a gente consegue perceber isso com muita facilidade, tem o senso. Antes de mudar para o tópico negócios, né, vamos ter aqui umas perguntinhas. A Júlia está perguntando, com esse contexto do país, ainda temos boa reputação para investimentos com foco em critérios ESG? Você acha que a gente tem essa boa reputação? Olha, essa reputação tem um sentido que está bastante deteriorada, tá? É uma coisa muito recente, tá? Assim, eu Principalmente tenho. por conta da Amazônia?
Por conta das políticas ambientais, por conta da questão da Amazônia, por conta Olha, de todo o risco, né? Eu acho que a gente vem, né, é, nesse ritmo já há algum tempo, mas eu percebo assim, hoje, quando eu converso com as pessoas lá fora, a imagem está muito ruim. Ela está muito. É bem preocupante, assim. Eu entendo que assim, tem coisas que, né, que a gente tinha um protagonismo muito maior antigamente e que agora não mais. A questão de mudanças climáticas é uma delas, né? Você viveu isso, a gente tinha sim. ali dentro das COPs, né, uma presença muito forte do governo, né, dos representantes, né, Ministério de Relações Exteriores e tudo mais, e a gente perdeu um pouco isso. Eu acho que a gente perdeu Uhum. até um pouco a credibilidade. Mas como eu falei, eu acho que apesar disso tudo, né, os investidores olham como o Brasil como um país que tem um potencial enorme. É assim, tem bons negócios, tem boas empresas, tem bons setores aí de agronegócio, que seja, enfim, tem vários outros componentes, né, que não me deixam perder as esperanças. Mas assim, de fato, assim, com todo mundo que eu converso, né, que está olhando de fora para cá, falar, ah, não, mas isso aqui eu não quero nem conversar. Olha, então, né, em relação a esse assunto, eu acho que é melhor a gente esperar um pouco, né? Assim, eu estou Olha, um pouco do que eu tenho. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está organizando uma estrutura toda para a gente avaliar questões de biodiversidade, que é um tema extremamente importante para o Brasil. E ela falou: olha, eu quero conversar com instituições financeiras, com empresas, né, com o regulador, mas eu não quero conversar com o governo por enquanto. Eu acho que não faz sentido, não tem um diálogo adequado nesse momento. Então, assim, né, assim é chato até, mas é a realidade, é o que está acontecendo. Eu acho que tem muito, é a em alguns realidade. É. pontos, a gente está com uma imagem bastante comprometida. Caramba. O Renato está perguntando quais são as suas preferências em termos de ESG, né, dos papéis da B3. De preferência, bom, a gente, como eu É. falei, a gente tem o Easy, que eu acho que é uma boa referência para a gente, né? Tem bons negócios, tem boas empresas. Então, por exemplo, a Natura é uma que sempre foi muito referência nessas questões, né? O setor de utilities é um que acaba se destacando, né? Até porque é um setor bastante pressionado, tem a própria ANEEL que pressiona muito, né, em relação a desempenho, não só de consumidores, mas em questões de sustentabilidade também. Tem alguns negócios mais novos, né, de empresas mais novas que estão crescendo, né, e que já tem um pouco mais desse apelo das questões de sustentabilidade que a gente acaba também olhando um pouco mais. Que mais? Eu acho que as instituições financeiras em geral, né, têm uma boa preocupação, até porque, né, eu trabalho no banco, né, e eu vejo muito isso. O setor financeiro é bastante pressionado, né, porque tem uma responsabilidade enorme, porque a gente concede dinheiro, né, a gente Sim. financia os negócios, então é muito importante que a gente olhe para as questões de sustentabilidade também, né, naquilo que é o nosso negócio. Então, eu vejo as instituições financeiras muito bem preparadas, né, para responder a essas questões. Enfim, eu acho que a gente tem vários setores, vários negócios que são interessantes, né? E eu vejo também uma evolução muito grande das empresas nos últimos anos em relação a isso, né? Eu acho que lá no passado era muito, né, o marketing, né, olhar, né, para fazer um relatório bonito, com uma capa Uhum. bonita. E hoje eu acho que as empresas estão se preocupando mais em dar mais conteúdo, em estar mais atento aos riscos, né, em relação ao negócio. Então, assim, eu acho que tem empresas que estão indo muito bem, tem aquelas empresas que patinam um pouco porque, né, tem uma questão mais crítica, né, ou está dentro de um setor mais crítico, né, então, por exemplo, todos os setores que têm exploração dentro do bioma da Amazônia, né, estão sob uma pressão muito forte. Então, há duas Sim. semanas atrás, a Marfrig, né, fez um evento para comunicar publicamente a estratégia dela para gerenciar todos os fornecedores, né, da cadeia dela, para a questão do impacto no desmatamento. Então, assim, esse setor está extremamente, né, sob pressão.
Então, a gente tem que olhar não só a empresa, né, o negócio em si, mas o contexto no qual a gente está inserido. Esse é um outro ponto bastante importante para a gente também. Interessante. Bom, então, daqui a pouco eu continuo lendo as perguntas aqui. Vamos mudar então para a questão de negócios. Qualquer empresa, ela pode, no seu ponto de vista, qualquer empresa, independente do porte, ela pode aplicar para o ESG e, de uma certa forma, ter mais assim, se tornar atrativo para os bancos e investidores? Pode, pode. Eu acho que a gente tem aí exemplos de empresas de capital fechado, de projetos específicos que a gente olha também, né? Assim, eu, pelo lado do investimento, a gente olha também, porque a gente tem muito investimento em crédito privado, né? Então, são companhias que emitem títulos de dívida, por exemplo, e quando a gente vai comprar esse título, a gente vai olhar também, né? Essas questões, né, a ESG da empresa, até porque esse é um fator que pode apresentar algum risco para o nosso negócio. Se a empresa tem uma série de condicionantes de licença ambiental, por exemplo, né, ela corre o risco de não ter empreendimento aprovado, e isso vai implicar diretamente no pagamento dela dessa dívida no futuro. Então, assim, eu acho que qualquer empresa tem condição, sim, de olhar. Assim, a gente escuta muito de empresas que dizem, mas isso é um custo muito grande, né? Eu acho que Isso é discurso, tem um impacto, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para isso ou para aquilo. E aí, assim, uma coisa que eu sempre penso ok, você pode ter o custo para implementar, mas você pode ter o custo por não implementar também. Então, eu acho que você tem que ponderar um pouco isso, né? Olha, não vou fazer nada, pode ser muito pior, pode, né, ter um custo muito pior para a empresa. E eu acho que cada vez mais a gente está observando esse cenário. Eu acho que minimamente para aqueles pontos mais críticos, né, para aqueles maiores desafios do teu negócio, você vai estar direcionando o recurso para aquilo. Então, eu acho assim que ter uma boa gestão de sustentabilidade hoje está se tornando cada vez mais fundamental para os negócios, né, por conta da perenidade, por conta né, de pressão de stakeholders, né? Então, a gente está falando aqui de um grupo, né, de investidores que está pressionando cada vez mais, mas a gente tem muitos outros que também pressionam, né? O próprio consumidor muitas vezes pode pressionar, as comunidades no entorno do determinado empreendimento, as próprias ONGs, né, acabam pressionando, fornecedores. Então, eu acho que é um movimento que vem aí, né, com uma série de stakeholders, né, olhando cada vez mais para isso, estando mais atento, e eu acho que nenhuma empresa, né, pode ter essa desculpa de que é um custo, porque o impacto negativo por não olhar para essa gestão pode ser muito pior. Porque assim, eu vejo que é uma visão ainda muito limitada, assim, sabe, Luzia? Porque assim, eu concordo completamente com você que assim, pode ser que não seja investidor, pode ser que não, assim, ainda uma empresa que com capital fechado, até mesmo os pequenos negócios. Que nem hoje eu fui num restaurante, estou em Trancoso, e aí aqui está muito mais ríspido a questão da quarentena, né? Aqui, 8 horas da noite, é toque de recolher, ninguém sai mais na rua. É difícil achar restaurante aberto, até mesmo para almoçar. E aí eu entrei no restaurante X, e aí assim, ele tem toda uma pegada sustentável. Só que assim, eu fui comprar uma salada e o plástico que vinha assim, sabe? Você fala, peraí, você tem que uma pegada sustentável, mas a embalagem, como que é? E, assim, né? Eu até questionei isso. Ele, mas a gente está vendo de comprar umas caixinhas e tal. Então você vê, mesmo um restaurantezinho pequeno, com 2 funcionários, a gente já está de olho, né? Então, quer dizer, não precisa, eu vou fazer um relatório de sustentabilidade, não. Né? Quando você tem trabalho infantil envolvido, tem essa questão, né? Diferença salarial, e entre outras coisas né, que é a questão, né, do próprio, né, o GRI, ele traz muito essa questão. Essas pequenas empresas não estão cumprindo, já fica assim, né? Todo mundo já de olho. Já até cobrei, assim, né? Hoje, esse restaurantezinho. Cobrei, né? No sentido assim, de crítica, né? Você fala uma coisa, mas você faz outra, né? Mas tudo bem, a gente entende que agora a pandemia está em questão de transição, mas de fato todo mundo está mais atento.
E aí, assim, o que, que vai acontecer com essas empresas que continuam ignorando essas questões, né? Qual que é a sua opinião dessas empresas dependentes de porte, né? O que pode acontecer com elas? Eu sei que assim é difícil de prever o futuro, mas na sua opinião hoje, ou se fosse hoje, o que vai acontecer com essas empresas? O que está acontecendo com essas empresas que estão ignorando? Então, eu acho que a gente tem dois drivers aí muito relevantes, né? Além do investidor, eu acho que é o consumidor. Né? Então, para determinados negócios, você está me dando um exemplo que é justamente Sim, o consumidor diretamente, né? Olhando para o seu próprio negócio. E isso vem, né? Até uma coisa interessante, né? Quando a gente fala do movimento dos investidores lá fora, tal, alguns investidores me contaram que assim, olha, a gente está pressionando porque o consumidor da Europa está pressionando. Então, o cara, quando vai comprar lá um produto no supermercado, ele quer saber se é do Brasil, se tem desmatamento, né? Então, assim, o consumidor está pressionando demais também, né? Eu acho que isso é algo que não tem volta, né? Como você falou, a gente está muito mais atento, a gente está olhando muito mais para essas questões. Então, eu acho que, assim, existe pressão por todos os lados. Eu acho que o fato de você não fazer, né, pode te trazer mais prejuízos. Eu acho que alguns setores eles vão ser muito mais afetados, outros menos. Né? Então, aqueles setores que têm um impacto em termos de sustentabilidade muito maior, eu acho que tem que estar muito mais atentos. E aí a gente pode citar vários setores. Então, o setor de consumo diretamente, né? Ele está sendo afetado, o setor de agronegócios também, os setores de óleo e gás também estão, porque por conta do impacto de mudanças climáticas. E aqueles o químico, negócios né, também, né? Mesmo o químico de pequeno que plástico, né? Você está comentando é, de é, uma questão que hoje, com a pandemia, mudou um pouco o cenário, mas a questão do impacto do plástico é muito, muito significativa, sim. né? E a gente está olhando para isso também. Tem alguns outros negócios novos, né? Então, por exemplo, a carne que não é carne, né? Que é uma coisa que está crescendo Uhum. pra caramba. Mas assim, também tem lá as suas questões. Assim, eu fico um pouco com o pé atrás, porque assim, puxa, ok, né? É uma coisa que tem gosto de carne, mas de onde vem mesmo isso, né? Eu tenho algumas Uhum, dúvidas em uhum. relação a esse tipo de negócio, mas assim, tem crescido bastante muito nessa onda da sustentabilidade. Então, assim, tem aqueles setores que estão se beneficiando e tem aqueles que, assim, olha, bem ou mal vai ter que olhar de alguma forma, né? E eu acho que tem que olhar avaliando o impacto que isso vai causar no seu negócio, né? Então, assim, é o que de impacto que você está causando, mas o que aquilo vai te impactar também, né? Um exemplo, eu falei do setor de óleo e gás, né? Porque é um setor que tem um consumo de combustíveis fósseis muito grande. Mas de energia, principalmente aqueles a partir de fontes hídricas, ele é muito afetado pela questão das mudanças Uhum. climáticas. Né? Por quê? Porque se você tem um período de Sim. estiagem muito forte, você não tem água suficiente nos reservatórios para conseguir fazer com que a tua operação rode da forma como deveria. Né? Então, eu acho assim, que tem pontos muito críticos que alguns setores têm que olhar. E eu acho assim que tem uma tendência para a gente estar muito mais atento, mas é um caminho. Eu acho que a gente não tem uma Sim. resposta hoje pronta de que, olha, tal negócio vai morrer, né? Porque não dá para saber o contexto, né? Você vê, a própria pandemia mudou muito, muita Sim, coisa, sim. né? Mas eu acho que o importante é que as empresas olhem aquilo que é material, aquilo que é relevante para o seu negócio, o setor que ela está inserido, né? Para quem que ela está direcionando os seus produtos, Uhum. olhar para uma mudança de percepção dos consumidores, inclusive, que isso tem mudado muito rápido, né? A questão de tecnologias novas, eu acho que essa é uma coisa que impacta bastante os negócios. Então, assim, eu vejo, né, que, olha, você pode até não fazer muita coisa, mas você tem que estar atento, né? Você tem que Pois é. olhar, você tem que estar, assim, bem esperto, porque aquilo, de repente, pode cair no teu colo e pode inviabilizar o teu negócio, né? Eu acho que tem muita questão aí que a gente tem que observar. Você estava falando da questão de negócios menores e tal.
alguns anos atrás, na época da crise hídrica, né, que foi em 2014, a gente fez todo um estudo, né, de como é que isso poderia impactar, né, as empresas que a gente tinha investimento. E a conclusão que a gente chegou é que as grandes companhias, elas tinham até um plano B, ou elas tinham condição de reverter Olha, um pouco aquilo. O problema estava na cadeia de fornecedores. Naquele cara que ali, putz, não tem água, eu vou parar minha operação. O cara não tem como deslocar, né, para uma outra fábrica, para uma outra planta. É aquele negócio e pronto. Então, ou seja, se ele não olhou para aquilo naquele momento e tomou alguma medida, de repente, daqui a alguns anos, a gente vai ter uma outra crise hídrica de novo, que tem, né, é possível que isso aconteça, ele sim, tem que estar preparado, né? Seja ele pequeno ou grande, ele tem que estar atento para esses pontos aí que são bastante críticos. é bem interessante, porque o que eu observo muito é que, assim, principalmente empresa pequena, geralmente ela fornece para duas empresas, uma ou duas empresas. Só que, assim, as empresas, essas grandes empresas, elas estão mudando, né? Você comentou da Enel. A Enel, eu vejo, né? Empresa italiana com empresa italiana, que trabalha em empresa italiana, e, assim, eu vejo que ela tem cobrado isso dos seus fornecedores. E assim, se você não está, pelo menos, consciente do que está acontecendo, não dá tempo de se preparar. Né? Eu acho que tem essa questão, então assim, Não. você deixa de ser competitivo. Eu observo muito, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de tal certificado, eu preciso, meu, porque senão eu não vou conseguir exportar. Não vai conseguir exportar. A gente já perde o time, isso é uma coisa. E outra coisa também que eu observo as empresas não se prepararam para uma nova legislação, que depende do dia para a noite, pode vir alguma coisa e essa empresa não está preparada. Então, tem que estar, pelo menos eu, na minha observação, né, de vários anos, se a empresa não, ainda está dormindo, ela tem que começar a despertar. Talvez eu precise começar a fazer uma ação hoje, mas assim, ter clareza do que vai acontecer. E vai acontecer. Vai Exato. acontecer. O Brasil não aguenta mais passar. A economia do Brasil não vai aguentar mais nessa situação, né? Eu acho que a gente já está pagando aí um preço muito alto para negligenciar uma coisa que, assim, muito tempo já vem se falando. Tem várias perguntas aqui. Eu vou pedir para o meu marido printar e aí depois a gente responde, tá? Porque já está aqui nos minutinhos finais. E aí eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a empresa que deseja aplicar, né, o ESG na empresa. O que ele deve fazer a princípio? Você tem alguma dica por onde ele começa? Hoje, assim, meu Deus, então tá, esse monte de informação, o que eu faço? Por onde eu começo? Tem que começar por aquilo que é mais importante para o seu negócio. Acho que isso é uma coisa muito. Hoje a gente tem vários relatórios, várias referências, né, da tal da materialidade, né, do setor. Então, assim, olha, uma empresa florestal, o importante são os ativos de floresta, são os impactos ambientais, os impactos nas comunidades, enfim, olhar para aquilo que é o mais importante. Para uma empresa de serviços de saúde, por exemplo, né, tem a questão lá de resíduos hospitalares, mas também tem a questão de, né, contratação de pessoas, se são terceiros ou se não, se sabem manusear adequadamente equipamentos, enfim. Eu acho que tem muito mais um viés dos aspectos sociais. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que olhar para aquilo que é mais importante, é mais relevante, tem que olhar para o seu próprio setor, né, como é que ele anda, né, se tem algum impacto muito importante, né, para o setor em si, que não seja necessariamente causado pelo teu negócio, mas que envolva o setor. Então, vou dar um exemplo, né? O próprio acidente da Vale com barragens, né? Foi uma coisa específica numa empresa, mas afetou todas as companhias que tinham barragens, porque tiveram que Sim, rever os seus planos de emergência. Eventualmente, companhias de seguro também foram impactadas, porque tiveram que rever todos os seus processos para definir as apólices, né? Então, assim, eu não sou uma empresa que sofreu o acidente diretamente, mas eu estou num setor que teve que rever uma série de processos, né? Então, assim, esse é um exemplo mais, né, mais ilustrativo, mas a gente tem isso no dia a dia de todas as companhias, né? No setor que eu estou envolvido, no contexto do mercado. Eu acho que tem uma análise que a gente sempre faz, né? Que a gente chama, né, tem uma análise bottom-up, que é da empresa dentro do seu negócio,
mas tem a top-down que é, bom, a gente está vivendo um contexto de crise, Sim, de sim. taxas de juros mais baixas, da economia andando assim, ou Uhum. assado. Esse contexto também é muito importante Sim, a gente sim. considerar, né, quando a gente vai fazer uma análise, né, de sustentabilidade. Né, às vezes as coisas podem estar descasadas, mas é justamente esse o grande desafio que eu coloco para as empresas. A sustentabilidade ela não tem que ser um apêndice, uma coisa separada do meu negócio. Ela está interligada. Eu tenho que Sim, avaliar sim. os impactos da sustentabilidade na continuidade dos meus negócios, Show. né? Vai cair agora, desculpa te cortar, Luzia. Vai cair que a gente tem 15 segundos. Luzia, eu vou cortar agora. Assim, tá maravilhosa a conversa. Vamos marcar mais uma continuação. Fechado, fechado. Obrigada, gente. Obrigada. Vou deixar salva. Tchau, tchau. Tchau.